Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Clube do Livro da ABEI. Então, queria primeiro agradecer, o convite da Camila e do Vitor para estar aqui com vocês hoje, conversando sobre a Anne Wright, que é essa autora que eu gosto tanto. É, Quando a Camila e o Vitor iniciaram o Clube do Livro, eu estava junto com eles, né? Nós éramos colegas da pós-graduação em estudos irlandeses lá na USP. E foi um prazer sempre, né, ter esses encontros, é, juntar pessoas que se interessam por literatura irlandesa, ter gente lendo junto com a gente obras que a gente gosta tanto e ter essa oportunidade de trocar mesmo, né? É, então, me sinto muito honrada de ter sido lembrada pelo Victor e pela Camila para estar aqui falando com vocês sobre a Anne Wright, sobre esse livro que a gente vai ler junto dela. Então, eu queria agradecer a todos vocês. É, o que vamos falar hoje é por quê, né? Por que eu quero tentar convencê-los a ler Anne Wright aqui junto com a gente, né? O que essa autora pode nos trazer, né? Por que eu me encanto tanto por ela? Então, vamos lá. Então, eu conheci a Anne Wright, a autora, né, os textos dela, lá em 2009, né, quando eu comecei a ler os contos dela, quando eu estava lá na Irlanda, que eu já havia ouvido falar, né, porque ela estava sendo muito falada, né, em 2008, 2009, ela estava sendo muito falada porque ela havia acabado de ganhar o Booker Prize em 2008, mas eu nunca havia lido os textos dela, comecei a ler pelos contos. O primeiro livro que eu li dela foi Taking Pictures, uma coletânea de contos maravilhosa, né? Gostei muito do trabalho dela, da escrita dela, e me interessei por uma temática que foi o que acabou que eu fui pesquisando ao longo da vida. É, Me interessei pela temática da maternidade, né? Então, em vários contos dela, ela abordava esse assunto da maternidade, da gravidez, e de situações, né, da mãe, né, contemporânea. E aí me interessei bastante por essa temática, fui mergulhando cada vez mais nessa temática e fiz o mestrado sobre Anne Wright, depois o doutorado também segui na pesquisa sobre a obra dela, e aí que no final resultou no livro que eu consegui publicar, que se chama Anne Wright, Feminine Aesthetics, Writing, Mothering, Spiraling. Então, a maternidade foi realmente é, um dos as forças, né, dessa pesquisa minha, que eu vi que era um assunto que aparecia de uma forma muito forte, de uma forma muito diferente na obra dela. Então, esse assunto foi o que me levou até a obra da Anne Wright, mas não somente. Então, aqui agora eu vou contar para vocês, a gente vai conversar sobre o porquê eu acho que seria interessante para vocês começarem a ler a Anne Wright. Então, vamos lá. Number one, né? Acho que número um, ela é uma autora contemporânea, né? A Anne Wright nasceu em 1962, lá em Dublin, na Irlanda. É, Ela trabalhou com rádio e TV, né? Então, antes de se dedicar somente hoje ela é uma escritora full-time, mas antes disso, ela trabalhava com TV, né? Ela trabalhou na RTE, que é a rede de TV irlandesa. É, Trabalhava com programas de TV, com programas de auditório, ela trabalhava na produção, né, de programas de auditório. Então, essa questão de várias mídias e de comunicação em mídias, ela é muito presente, né, na vida e na obra da Anne Wright, então a gente percebe, né, como ela transita bem por essas questões de TV, filme, foto, né, lembra que eu falei que o primeiro livro
que eu li dela chamava Taking Pictures, que eram realmente fotografias. Então, essa questão visual, né, essa estética que ela propõe na obra dela, tem essa questão das mídias, né, intermedialidade, né. Ela tem, inclusive, um conto dela, né, em Her Bag, que foi adaptado, né, foi para um curta-metragem. E, então, assim, a questão dessas tecnologias e de outras mídias é muito presente na obra da Anne Wright. E ela é uma mulher jovem, super ativa, né, na escrita dela, então ela tem lançado vários livros, né, ao longo do ano, já lançou vários romances, vários contos, ela está sempre lançando coisas, né, está super ativa na literatura contemporânea irlandesa, participa de vários projetos, e por ela ser contemporânea, né, ela trata de vários, né, assuntos que são muito presentes na nossa vida, né? Várias questões que ela vai tratar, que a gente vai conversando aqui ao longo dessa troca, a gente vai ver que várias questões que ela levanta na obra dela são muito presentes na nossa vida. E é interessante como o fato dela ser contemporânea, né? Assim, por mais que ela esteja lá morando em Bray, na Irlanda, né? Uma cidade litorânea próxima a Dublin. Por mais que ela esteja lá, os assuntos que ela aborda, principalmente do ponto de vista feminino, refletem, conversam muito com os assuntos que a gente passa na nossa vida aqui contemporânea. Por exemplo, eu que estou aqui em São Paulo, Brasil, né? Então, como algumas questões do nosso tempo que passamos aqui, principalmente na questão da mulher, também passa-se lá, né? Então, é, é, é interessante quando lemos a obra da Anne Wright, os contos, as, os romances, a gente consegue enxergar situações que poderiam facilmente se passar aqui no meu bairro, em São Paulo, porque são situações muito parecidas com o que acontece aqui. Eu acho isso interessante, a gente também enxergar às vezes o nosso, né, a nossa realidade a partir de uma literatura tão diferente, tão distante, né, uma literatura não tão diferente, mas uma literatura tão distante da nossa realidade. Amplia bastante, né, a nossa perspectiva sobre tudo, né, sobre outras sociedades, sobre outras culturas, sobre outras histórias, mas que conversam também com a nossa. Que daqui a pouco a gente comenta assim alguns exemplos, né? De situações que tem, né, que aparecem nas obras dela, que a gente poderia acontecer aqui com a gente. Então, acho que esse fato, né, dela ser uma autora contemporânea é algo que é uma razão para lê-la, assim, né? É uma é um texto que vai conversar com a gente, com situações que a gente passa na nossa vida, na nossa contemporaneidade. Né? Razão número 2. A temática da obra da Anne Wright ela é variada. Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês que ela ganhou o Booker Prize em 2008, ela ganhou com esse livro, com The Gathering, O Encontro, que foi traduzido também para o português, que foi que fez com que ela fosse convidada em 2009 para Flip, né? Então ela teve na nossa feira literária de Paraty, falando principalmente sobre essa obra que ganhou o Booker Prize, né? Que é um dos prêmios mais importantes literários de língua inglesa. Então foi onde deu realmente o boom nela como escritora. Ela já havia escrito romances, já havia escrito contos, mas a partir de The Gathering realmente ela se tornou bem conhecida nos países de língua inglesa. A Irlanda ela é super conhecida, na Inglaterra também conhecida, né? Ela chegou a ser colunista do The Guardian. Nos Estados Unidos também conseguimos encontrar os livros dela nas prateleiras dessas grandes livrarias. Então, ela se tornou bem mais amplamente conhecida a partir do prêmio que ela ganhou do Booker Prize e desse livro, The Gathering. Fiz a leitura do The Gathering, né? Primeiro conheci ela pelos contos, fui fazer a leitura do The Gathering, do Encontro. É um livro pesado, né?
É um livro muito bem escrito, é, ele não é uma narrativa linear, né? Então ela vai e volta, mas em linhas gerais, o que que é o encontro? É o encontro de uma família para o funeral do irmão mais novo. É uma família de 3 irmãos. O irmão mais novo cometeu suicídio. Então, é um livro fúnebre, né? Assim, aquela temática pesada, com vários gatilhos. Então, trata de questões de abuso sexual, é, de abuso sexual infantil, de questões de memória, de confiar ou não na memória, de não entender é, o que aconteceu no passado, ou tentar entender um trauma passado, né? Então a narrativa, a gente mergulha na narrativa, né? Porque ela é uma narrativa cativante, assim, para o leitor, mas é uma narrativa pesada, né? O assunto é denso, é triste, acho que tem isso também, né? É um livro triste, o tom do livro é triste, porque o assunto que ele está tratando ali é um assunto extremamente triste, é um trauma ali. Então, foi essa minha leitura de The Gathering. Não era o que eu esperava, porque eu havia lido Taking Pictures, né, que não foi traduzido para o português, é uma coletânea de contos. É uma coletânea de contos que aborda diversos temas, mas em diversos contos trata do tema da maternidade, mas ainda, ainda que problematizasse a questão da maternidade, era um tom leve, né, havia ali um humor meio ácido, mas tem ali um humor e a temática não era densa. É triste, né? Aí fui pro The Gathering, pro encontro, é uma temática densa, uma temática pesada, deu uma assustada. Gostei da narrativa, mas achei triste, assim, né? Vários gatilhos, tal, enfim. Tá, nisso, 2010, a Irlanda, né, economicamente, que tinha sido ali conhecida nos final dos anos 90, início dos anos 2000, como o Tigre Celta, né? A economia da Irlanda tinha feito um boom, né? Crescido, eles estavam na crista da onda. E ali entrou em declínio, né? Então, em 2010 teve uma crise, né? Econômica na Irlanda. E em algumas entrevistas, sobre o que vai ser seu próximo livro, Anne Wright, né? Ela tinha acabado de ganhar o The Gathering, sobre o encontro, tinha acabado de ganhar o Booker Prize sobre The Gathering, então, vai ser sobre o Tigre Celta, o declínio do Tigre Celta, então criou-se, né, um clima nos, então, amantes da literatura da Anne Wright, de opa, qual será que vai ser o assunto que ela vai abordar ali sobre a sobre a crise econômica, né? Qual será esse tema, né? Será que vai ser pesado assim que nem o encontro? Porque tem, né? Quando um livro ganha um prêmio importante, cria-se a expectativa do livro seguinte que aquele autor vai lançar, né? Então ficou todo mundo naquela expectativa, e aí ela lançou o Forgotten Waltz, né? Eu tenho aquele em inglês, que é o que a gente vai ler, A Valsa Esquecida. E comecei a ler. É o mesmo estilo de escrita, ela tem um estilo muito marcante, vocês vão notar, né? A forma como ela escreve é uma forma fluida, mas trata ali dos assuntos de uma forma profunda, né? Então, a escrita é fluida, né? É fácil de se ler, mas os assuntos abordados ali é abordado de uma forma profunda, então você tem que dar uma parada, dar uma respirada. E aí o assunto não era fúnebre, o assunto não era triste, é, era uma outra problemática que ela estava abordando, mas que era inesperado. Que aí ela abordou um caso extraconjugal. E existe o Tigre Celta ali, tá, né? A decadência do Tigre Celta, a crise econômica e tal, como paninho de fundo. Né? Não é sobre isso, né? O assunto de A Valsa Esquecida é um caso extraconjugal.
Não é? E aí, com todas as nuances, com toda a problemática que ela traz, porque aí ela vai fundo nesse assunto, e aí a gente fala, opa, aqui, assim, então, tem gatilho sempre. A obra da Anne Wright nos textos dela. Você vai lendo e aí você fala, eita, que aqui pegou esse assunto aqui, agora deu uma chamada aqui, vou ter que parar, dar uma respirada, pensar um pouco. Mas ela tem essa temática variada. Então, quando eu fiquei meio, né, com uma certa obsessão pela questão da maternidade, porque era o meu assunto que eu escolhi para tratar. Então, eu buscava nas obras da Anne Wright só, assim, eu li a obra dela como um todo, porque não só porque eu estava pesquisando, mas porque eu gosto muito do que ela escreve. E aí, quando via alguma coisa de maternidade, eu falava, opa, isso aqui eu vou usar para minha tese, porque é isso aqui que eu tô querendo descobrir como é que ela detalha isso, né? Como é que ela escreve sobre isso, o que que ela propõe sobre a maternidade nas obras dela. E aí, o Forgotten Words é um livro que eu não escrevi nada sobre, eu não tenho uma linha escrita. Eu já escrevi sobre os contos da Anne Wright, sobre os romances dela, escrevi sobre quase todos, exceto sobre o Forgotten Words, a Vasta Esquecida, não escrevi uma linha sobre, porque eu não achei o meu assunto, que era maternidade. Vamos fazer a leitura agora, vou ler de novo junto com vocês. E aí, nessa leitura, imagino que agora que eu já não estou mais presa ao tema maternidade, em pesquisando academicamente, a gente possa levantar outros assuntos aqui, outras questões que ela vai trazer aqui, e aí a gente vai discutindo junto sobre pensando sobre, né, essas outras temáticas que ela vai levantar aqui na Valsa Esquecida. Como The Forgotten Waltz foi publicado logo após The Gathering, The Forgotten Waltz também foi traduzido para o português, né? Como A Valsa Esquecida. É, não, acho que não. Foi um livro muito lido pelas pessoas que liam o encontro e falavam: opa, gostei dessa escrita, vamos ver o próximo. E aí, às vezes, por parte da crítica, teve uma certa decepçãozinha, assim, porque esperava-se que fosse um assunto tão sério, vamos dizer assim. É porque o que acontece no encontro? Ele abordava questões de abuso sexual. E é um assunto político na Irlanda por questões de. Eles tiveram vários casos que foram cobertos em que envolviam a Igreja Católica. Então, assim, eles tiveram. É um trauma recente essa questão de abuso sexual, especialmente infantil, na Irlanda, né? É um trauma recente deles enquanto sociedade, é algo que eles ainda precisam trabalhar muito, porque é um tema, é um crime que aconteceu de forma recorrente na Irlanda dos anos 60, dos anos 80, né? E foi um crime, e foi silenciado. Então, isso começou a ser levantado ali no final dos anos 90 e é um assunto extremamente político. Então, quando ela lançou o encontro que tratava dessa questão, deu-se assim é um livro político, né? Acima de tudo. O Valsa Esquecida, que trata, né, como fio condutor ali o caso extraconjugal, não chega a ser uma questão política, se formos pensar assim de questão de política nacional. Mas é algo para a gente ler junto aqui e procurar também questões políticas trazidas pela Anne Wright em relação ao direito das mulheres, representatividade, várias questões que a gente pode discutir, política também, que ela traz aqui na Valsa Esquecida. Então, algo que a gente pode procurar. Mas, enfim, depois de Forgotten Words, ela já lançou outros romances com outras temáticas. Então, é uma autora que traz temáticas variadas na sua obra. E eu acho que vale a pena a gente ler A Valsa Esquecida sob esse viés. Outro porquê. Por que ler Anne Wright? Humor
explícito, né? Então aí vou trazer uns trechinhos para vocês é, da obra dela que a gente lê, acha engraçado, né? Você fala assim, que engraçado. E aí você dá aquela respirada que você fala assim, é engraçado, mas tem aquela coisa que não muito. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ler um trechinho. Aqui é um conto. É, não, não, esse não é o conto. Esse é ela tem um livro chamado Making Babies, que é uma autobiografia. E aí ela tá grávida, e aí ela quer contar qual que é esse sentimento, né? E aí ela fala assim: If Kafka had been a woman, then Gregor Samsa would not have turned into an insect. He would not have had to. Gregor would be Gretel, and she would wake up one morning pregnant. She would try to roll over and discover she was stuck on her back. She would wave her little hands useless in the air. Então aí ela faz, né, essa, essa comparação do Gregor Samsa acordando como barata, né? E ela fala assim, não precisa ser barata, né? Se ele fosse mulher, ele acordava grávida. E quando eu li isso, eu achei engraçado. Tarará. E aí, quando eu, depois de um tempo que eu fiquei de fato grávida, quando chegou ali no 8º mês, que eu estava com a barriga gigantesca e eu não conseguia me levantar sozinha, eu só lembrava desse trecho. E aí, quando eu lembrava desse trecho, eu falava, é verdade, né? Um inseto. Um inseto. Porque aí, realmente, a comparação que ela fez, por mais esdrúxula que seja, você dá risada porque ela tá te comparando com o inseto, e aí você lembra que você, ser humano, mulher, também não tá conseguindo levantar porque sua barriga tá gigantesca. E ninguém tá te vendo ali, porque as pessoas te veem às vezes, mas você tá com aquela barriga gigantesca 24 horas por dia. Então, é um humor, mas é ácido, porque te traz o humor é aquele fundo de verdade, né? Aquilo aquela verdadezinha que você fala, eita, é verdade. Então, esse é um trechinho, né, desse humor ácido que ela tem. Aí, esse outro aqui é um outro romance dela chamado Making Babies, que eu gosto bastante, que eu acho super underestimated, porque ele foi publicado em 2000 e ela só ganhou o Booker Prize em 2008. Então, como ele é Booker Prize, as pessoas não leem muito ele, mas é super bem escrito. Se chama What Are You Like? Esse romance. É a história de duas gêmeas idênticas, separadas ao nascer, que uma não sabe da outra, e aí o livro vai detalhando, né, a vida de cada uma e como elas finalmente se encontram. E aqui tá falando da mãe, né, da mãe Evelyn, no momento que ela tá grávida e da questão do casamento, né, de como ela tá no casamento e a infelicidade dela na questão do parceiro, tal, de como ele não dá suporte para ela, tal. E aí ela fala assim, ó: This is where women cry, thought Evelyn. Evelyn é a mãe das gêmeas. They cry into the sink, they cry into the dirty water, and they keep crying as they rinse and stack. Quer dizer, é onde a mulher chora ali na lavando a louça. Where should she cry so that he would see her? She should climb up on the top of the fridge and cry there. Então aí você vê a imagem, né? Onde que ela vai chorar para esse homem enxergar que ela está chorando e precisando de ajuda? Ela precisa subir na geladeira e chorar lá em cima da geladeira, né? Então você vê que o ambiente é todo da cozinha, que é o ambiente restrito ali da mulher dona de casa, o espaço privado restrito que ela tem que ficar. Ela tá chorando, lavando louça, e ela fala: onde que eu posso chorar para esse homem me ajudar? Se eu subir na geladeira, ele vai me ver? She should climb up on the roof and roar. Então, a imagem que a gente fica quando lê é engraçado, né? Assim, ser uma dona de casa louca, subindo na casa, gritando, help me. Donas de casa não fazem isso, elas seguram. Então, assim, é engraçado você pensar, né? A dona de casa fazendo isso. E aí você pensa na crueldade por trás disso, né? Então tem essa acidez, assim, é engraçado, mas meu Deus, o que essa moça tá falando, né? Outra razão para lermos Anne Wright.
Iconoclasta. Então, ela é tida como uma escritora iconoclasta. Então, iconoclasta é aquele que destrói, né, símbolos religiosos, né, que símbolos cultuados, né. Então, como que acontece essa destruição dela? Não é uma destruição assim, é, é, de uma forma, como tá aí na imagem, né, destruindo um símbolo. Não é assim. Vamos colocar um trechinho aqui para vocês verem como que ela, que ela desmistifica esses símbolos religiosos. Ó, no Making Babies, naquele livro naquela autobiografia, ela falando sobre como era crescer na Irlanda. Growing up in Ireland, we didn't need aliens. We already had a race of higher beings to gaze deep into our eyes and force us to have babies against our will. We called them priests. Primeiro ela já está falando dos padres. It is great being Catholic. Not that I am smug about being Irish Catholic and obliged to give birth in a field. Personally, I would rather see a flying saucer than a vision of Virgin Mary. I think it would be less frightening. Então aqui ela está falando da Virgin Mary. Ela preferia ver um disco voador do que uma imagem da Virgem Maria, porque ela acha que seria menos aterrorizante. Então ela está dizendo que a Virgem Maria é aterrorizante. A Irlanda é um país católico, né, majoritariamente católico. O catolicismo foi parte da formação do Estado irlandês, né, ao longo do século XX, politicamente falando, e a Virgem Maria era a idealização da mulher irlandesa, aquela mãe forte, devota, que se entrega à família, perfeita, zero defeitos. Então, esse culto à Virgem Maria era muito forte na Irlanda ao longo do século XX e podemos dizer que ainda de certa forma não tanto quanto no século XX, mas a Virgem Maria, né, ela ainda é muito cultuada, né? A Anne Wright contou na própria autobiografia que todas as casas havia uma Virgem Maria, né? Uma imagem da Virgem Maria. É aquela mulher ideal, né? Que todas nós deveríamos tentar ser. O Brasil, como um país que já foi, né, extremamente católico, hoje é menos, né, mas ali nos anos 80, talvez também, né, tinha uma forte presença católica, a presença da Virgem Maria também é forte. Eu, por exemplo, sou de família, é, a minha família é metade do Nordeste, metade do interior de São Paulo. E as duas partes são extremamente católicas, né? Então, a presença da Virgem Maria, das minhas avós materna e paterna, né? As minhas avós cultuavam muito a Virgem Maria, né? E cultuam até hoje, né? A presença da Nossa Senhora Aparecida é extremamente forte na minha família. Então, para mim, né, que tive essa questão católica presente na minha vida, esse culto à Virgem Maria é forte. Então, quando ela fala, é, eu preferia ver um desculpador do que a Virgem Maria, porque eu acho que seria menos aterrorizante. Eu falo, eita, olha o que ela tá falando, caramba, olha quem ela tá dizendo que é aterrorizante. Então, isso é a característica iconoclasta dela, né? Ela desmistificar certas imagens que cultuamos tanto. Né? Outro exemplo dessa, por ela ser iconoclasta. E acho que essa razão, porque ela é Anne Wright, porque ela é iconoclasta, mas eu acho interessante a forma como ela vai desmistificando. E aí, não que a gente vai ser iconoclasta também, mas abre, né? Amplia os nossos horizontes quando a gente vê uma imagem que a gente cultua sendo desmistificada. Não deixei de cultuar, né? Por isso, mas assim, a perspectiva diferente que a gente passa a ter daquilo. Também no Making Babies, que é a autobiografia, a Anne Wright conta que ela. Deixa eu ler o trechinho depois de conversa. Ó.
I fell out of the world temporarily on Easter Monday, 1986. So maybe it was just a Catholic hangover, the remnant of spending my early life praying to that dead on a stick, morto num pau. Quem é esse morto no pau? Jesus Cristo na cruz. Maybe I had seasonal affective disorder. Maybe it was genetic. Maybe it was me being my 20s. And maybe it was Ireland being the 80s. Anyway, I woke up alive as opposed to dead the day after Easter Monday, which is a no-name Tuesday, and then I went to sleep again for another 15 hours. When I woke up for the second time, the world was very tender, and I walked into it, pleased to be still here, or pleased enough. And though I told almost no one, I quite enjoyed my suicide. I felt vaguely fulfilled. I was renewed. Então ela tentou suicídio, né? E aí, nesse momento, né, que ela tenta explicar o que levou ela a fazer isso, ela menciona essa questão católica e essa questão de rezar para um corpo num pau, né? Então ela tá falando do culto a Jesus Cristo na cruz. Então também, esse é o caráter iconoclasta dela, né? É, eu acho interessante essa perspectiva que ela traz nos textos, justamente por ver uma outra visão, né? Uma outra perspectiva sobre aquela imagem tão cultuada. Acho que essa é uma razão para a gente ler os textos da Anne Wright. E podemos procurar também na Valsa Esquecida se ela tem, se há trechos também em que ela demonstra ser uma iconoclasta. 5, e por último, vou fazer só 5. 5 razões para. Adoro a Anne Wright, poderia fazer mais razões, mas achei que 5. Além, por ela falar sobre verdades inconvenientes. The Elephant in the Living Room. É o elefante no meio da sala. Eu li todos os livros da Anne Wright, tudo que ela publicou, eu conto tudo. Adoro, por gostar e por também por estar pesquisando a obra dela. E A Valsa Esquecida, eu tinha um ranço dele, porque ele fala sobre a perspectiva da amante. Então, ela é uma narrativa em primeira pessoa, né? E aí é contada a perspectiva da amante sobre esse caso extraconjugal. E aí a gente vai ler, vocês vão ler junto, né? A gente vai ler a história. Depois a gente vai voltar a esse assunto no final e vocês vão me falar se vocês concordam comigo ou não, ou se só minha leitura. Eu li esse livro em 2000 quando ele foi lançado em 2012. Eu li em 2012, 2013, assim que ele foi lançado eu li. E também já se passaram 10 anos, então eu não sei se eu ainda tenho aquela mesma visão que eu tinha. Mas uma das coisas que mais me incomodavam nessa narrativa é ela dizer que ela nem gostava muito dele. Que foi acontecendo, assim, né? E eu ficava pé da vida, porque eu falava, gente, ele era casado com uma filha que, né, pelo que parecia era autista. E aí esse cara, ele não queria, né? Acabou sendo descoberto e tal, a mulher largou dele. E ela nem queria muito ficar com ele, mas foi ficando assim. Eu achava isso, eu falava, meu Deus, como assim? Ela nem queria tanto ficar com ele e fez tudo isso, né? Pra você fazer tudo isso, você precisava querer muito, né? Então eu não sei se era a minha perspectiva de 10 anos atrás, ou se eu mudei. Eu vou ler agora e vou ver. Eu tinha um pouquinho de ranço dessa personagem, assim. Mas vamos ver agora, né? Lendo agora. Porque, né? E aí é aquela coisa, assim, aquelas verdades inconvenientes que a gente, né?
que a gente precisa se falar, do que não foi culpa dela, tal, porque esse cara que era um escroto, um boy lixo. É, não, então, assim, são essas temáticas, né? Algumas temáticas que são meio inconvenientes, que a gente não quer falar sobre, a gente fala, vamos falar então. Ou alguns gatilhos, como no caso do encontro, umas questões que trazem uns traumas, tal, e a gente fica, ai meu Deus. Então, ela trata de uns assuntos que são inconvenientes, né? Não são assuntos bacaninhas, não são histórias de amor, assim, romances, não são romances, assim, bonitinhos, assim, de um amor que vai acontecendo e no final eles se casam, não é aquela coisa leve, é coisa pesada, né? Então, assim, se a gente fala um caso extraconjugal, tá, uma história de amor, mas não é fofa, não é, não é agradável. Então tem as falas, tem os diálogos, é, as conversas, os embates são inconvenientes, né? Assim, de se ler, porque você se coloca ali na situação, você acaba estando ali naquele meio, é como se tivesse uma discussão. Os livros da Anne Wright são assim, é como se estivesse havendo uma discussão na família sobre uma coisa extremamente desagradável, extremamente inconveniente, você tá lá no meio assistindo. Você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ver o final, né? O que que vai acontecer nessa história? Caramba, olha o que ela falou pra ele, sabe assim? E eu tô aqui assistindo tudo isso. Você sente aquela vergonha, às vezes, pelos personagens, né? Então, eu acho isso fascinante. É, então, por isso que eu estou empolgada para ler Verdades Inconvenientes. É, para terminar aqui a nossa conversa, eu queria falar que tem esse projeto da EFACES, que é é, essa associação de estudos irlandeses da Europa, e eles fizeram um projeto sobre a obra da Anne Wright. Então, a Anne Wright forneceu alguns textos originais, e aí vários tradutores de vários lugares do mundo fizeram as traduções. A gente teve um grupo de tradutores aqui, eu, Maria do Rosário, a Aline Fernandes, professora da UFSC, e a Natália Pastore, também mestranda pela UFSC, a Rosário, que é doutoranda lá na Espanha. Então a gente fez esse grupo, né? Nós quatro tradutoras fizemos a tradução e a revisão desses textos para o português brasileiro. Então quem tiver interesse, digita lá no Google Anne Wright e Faces, que aí já entra no site dela e aí tem as traduções, tem os originais que ela liberou para a gente fazer a tradução e as traduções em português e em todas as línguas que tiveram interesse. É, de graça, né, gratuito, com comentários. Tem os comentários também em relação à tradução. Então, quem está interessado em estudos tradutológicos, é algo interessante também para conhecer um pouquinho da obra da Anne Wright. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa abertura, por me escutarem. Podemos ir trocando, podemos ir conversando. Façam os comentários aqui no YouTube para que a gente possa ir trocando, para que a gente possa conversando e nos encontramos no final para falar como foi essa leitura da Valsa Esquecida. Espero que vocês curtam a leitura da Anne Wright. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender, tá bom? Obrigado, Vitor. Obrigado, Camila. Tchau, tchau, gente.